Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar, estudar mais um pouquinho agora à noite, porque amanhã vai ter um bate-bate aqui da construção, que tá difícil, viu? Estudar com aquele bate-bate. Então vamos estudar mais um pouquinho. Agora olha só, já tem aula aí sobre a classificação das constituições. E assim, é um tema que não cai tanto assim em prova, né? Não é um tema muito. Que cai muito, e também se cair não é um tema difícil, né? Então, eu vou passando aqui, vou falando, tipo, quanto ao conteúdo, né? A nossa Constituição, as Constituições, ela pode ser formal, material, né? Material formal, enfim. E a nossa Constituição, ela é formal, né? Porque tem um documento formal, solene, né? E nossa Constituição, ela é formal, tá? E quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita, as constituições. A nossa Constituição de 88, ela é escrita, né? Quanto ao modo de elaboração, então existem as constituições dogmáticas, a nossa Constituição ela é dogmática, e existem as constituições históricas, então é o modo de elaboração. A nossa Constituição ela é um documento e que ela é feita, as regras, né, dogmas, condizente com a teoria política do momento, né? Enquanto que a Constituição histórica, ela resulta da formação histórica de fatos sociopolíticos, né? E do evoluir das tradições de um povo. Então, a nossa Constituição, ela é dogmática, tá? E contra a extensão, a nossa Constituição, existe a Constituição analítica e a Constituição sintética. A nossa Constituição é analítica, tá? Quanto à finalidade, sentido teleológico, a nossa Constituição é dirigente, mas existe a Constituição garantia, balanço ou dirigente. Por que a nossa Constituição é dirigente? Então, acho que sim, eu já coloquei lá na outra aula, essa daqui é porque eu estou aproveitando esse PDF para ler tudo que tem nele, mas só que assim, essa é uma matéria que a gente já viu recentemente, fizemos questões sobre isso, né? Então vou fazer de novo porque é cansativo, né? Então, agora a gente pode até saber o que é uma constituição dirigente, programática, né? Define fins e programas de ação futura, manifestando preocupação com a evolução política do Estado. Não se restringe só a organização presente do Estado, mas também se preocupa com um ideal futuro, né? A fim de condicionar os órgãos estatais à satisfação de tais objetivos. É típico de Constituição dirigente, conter normas programáticas em seu texto, que são comandos destinados aos órgãos estatais. Inclusive, nós temos algumas leis que elas são limitadas, que elas são normas programáticas, né? Então, assim, nós temos a nossa Constituição, é a Constituição dirigente, tá? Então é só a gente lembrar de Constituição dirigente que é programática, né? Que faz programa para se preocupa com o futuro, né? Programa alguma coisa para poder o Estado, os órgãos, né? Tá satisfazendo esses objetivos. Então aqui, ó, vamos praticar, fazer algumas associações. Será que você consegue responder algumas perguntas sobre alguns assuntos? Vamos lá. Toda Constituição formal é escrita? Sim. Toda Constituição escrita é formal? Não. Tem Constituição escrita que ela não é formal, né? Ela é material. As Constituições não escritas são materiais? Sim. Então, porque aqui é a mesma coisa, né? A Constituição não escrita também pode ser material. Toda Constituição material e não escrita,
Tá uma confusão isso aqui, né? Só pra gente ficar... As constituições dirigentes são analíticas? Sim. Agora, esse aqui, Constituição dirigente são analíticas? Sim. Constituição garantia é material? Sim. Então, a Constituição garantia é material. Essa eu não sabia. A Constituição garantia pode ser analítica? Não. Então, a nossa Constituição, além de ser, ela é dirigente porque ela é analítica. E a Constituição analítica as Constituições dirigentes são analíticas. Que interessante. A Constituição dogmática é formal? Não, porque a nossa Constituição ela é formal, mas não necessariamente, né? Toda a Constituição formal é dogmática? Sim. Agora, a Constituição dogmática é formal? A Constituição dogmática ela é formal? Não, mas toda Constituição formal é dogmática. Isso é sim. Vai valer essas perguntas aqui para a gente ver o concurso. A Constituição histórica são materiais e sintéticas? Sim. Então, as históricas elas são materiais e elas são sintéticas. Constituição escrita dogmática, material, material. As Constituições escrita dogmática. Então, a Constituição material é sintética e garantia. A Constituição formal é analítica e dirigente. A nossa Constituição ela é formal, ela é analítica e ela é dirigente. Constituição não histórica, não escrita, histórica. Ela é material, sintética e garantia. Então, isso é legal. Então, origem. Quanto à origem da Constituição, é legal para você lembrar, uma coisa que eu lembro é assim, origem outorgada, porque daí eu lembro que ela pode ser outorgada e promulgada. Mas se eu lembrar de origem, porque a gente pode pensar em origem e confundir que é escrita, mas se você olhar assim, origem outorgada, né? Aí a gente pode fazer essa corrente, né? Então aí você começa a pensar assim, origem, então tá falando da Constituição democrática, popular, promulgada, mas fica origem outorgada. Aí eu já lembro que o contrário de outorgada, promulgada. Quanto à estabilidade, aí existe a estabilidade, rigidez é imutável. A nossa Constituição é rígida. Então tem a Constituição imutável, que não muda nada, e tem a Constituição rígida, que é o processo de elaboração o processo de elaboração de emenda é diverso e mais dificultoso que as normas infraconstitucionais, né? Isso a gente já sabe. A nossa Constituição é rígida, toda Constituição rígida precisa ser necessariamente escrita, mas o inverso não é verdadeiro. Por exemplo, toda Constituição escrita é rígida? Não, mas toda Constituição rígida precisa ser necessariamente escrita, ok? Ok, então vamos lá. Vamos ver o que ainda tem mais de Constituição. Classificação ontológica quanto à correspondência com a realidade. Quanto à correspondência com a realidade, uma Constituição pode ser semântica, nominal ou normativa. Nominal ou normativa. Então, a nossa Constituição, ela é nominal. É nominal. Depois vocês olham, gente, porque a gente tem já aula aí, tem estudos aí sobre a Constituição. Quanto à dogmática, né, quanto à ideologia, a nossa Constituição não é ortodoxa. Ortodoxa é apenas uma ideologia política. E a nossa Constituição não tem como ter uma ideologia, é eclética, heterodoxa. Tá? Então, quanto à origem da decretação, origem da decretação, tá. A origem da decretação é assim, pode ser que venha uma questão quanto à origem da decretação, só que se vier só isso eu não ia saber dizer. Porque assim, a nossa Constituição, quanto à origem de decretação, ela é autoconstituição, porque ela é feita aqui mesmo no Estado, né, aqui no Brasil. Porque existe Constituição heteroconstituição, porque ela é feita em outro Estado, né? Não é feito pelo mesmo Estado, é feito em outro Estado, tá bom? E aí, quanto ao objeto,
São muitas, tem muitas classificações, mas tem algumas que nem caem. Quanto ao objeto, aí tem Constituição Liberal, Constituição Social, que é o nosso caso, né? A nossa brasileira, a nossa Constituição, nossa Constituição, ela é Constituição Social. Quanto ao sistema de Constituição, principiológica ou preceitual, né? Então, a Constituição brasileira, ela é formal, escrita, dogmática, analítica, dirigente, promulgada, rígida, normativa, eu falei nominativa, não foi normativa, eclética, autoconstituição, social e principiológica, certo, pessoal? E aqui tem uma questão, vamos ver. Já tá aqui a letra, mas assim, não ia ser difícil, porque a nossa Constituição, ela não é garantia, ela não é flexível. Ela não é material, ela não é flexível, ela é dirigente. Mas ela não é garantia nem material, ela é rígida. Então, a gente ia acabar acertando mesmo, certo? Elementos, pessoal. Elementos da Constituição também, eu fiz um vídeo já sobre elementos. Que é bem interessante que os elementos, por exemplo, ó, aqui os elementos está aqui, ó, também, elementos orgânicos. São os dispositivos constitucionais que regulam a estrutura do Estado e do poder, né? Na Constituição Federal de 1988, tais elementos são encontrados predominantemente nos seguintes dispositivos. Então, elemento orgânico, fala de órgão, então, ó, da organização do Estado, da organização dos poderes, ó, das Forças Armadas, que também é um órgão, da segurança pública e da tributação e do orçamento. Tá? Limitativos, os elementos limitativos significa as obrigações do Estado, né? Que são normas protetoras dos direitos, né? Então, olha só, os elementos limitativos, a gente parece limitativos com alguma coisa assim de estabilidade, né? Mas não é. Eu confundia, por exemplo, com a questão de defesa do Estado, como se tivesse que ter um limite ali, mas nada a ver. Então, olha só, os elementos limitativos são os que criam para o Estado ora a obrigação de fazer e ora dever de inércia. Então, assim, a fim de assegurar, né, na obrigação de fazer, por exemplo, igualdade entre os indivíduos e no segundo caso, que é a inércia, a liberdade individual. Nessa espreita, os elementos limitativos da Constituição são as normas protetoras dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos sociais não estão incluídos nos elementos limitativos, né? Eles fazem parte da categoria dos elementos socio-ideológicos, tá bom? Então vamos lá. São exemplos de limites, ó, são exemplos de elementos limitativos. Dos direitos e garantias fundamentais, então são mais aqueles, tirando os direitos sociais, todos os outros direitos que estão ali, ó, bem mais no início, inclusive, ó, nacionalidade no artigo 12, direitos políticos, partidos políticos no artigo 8º, partido político no 14, 15, né? Então, os elementos socioideológicos, né, são que expressam compromisso constitucional entre o Estado individualista, liberal, né, e o Estado intervencionista, que é o social, né? São exemplos, ó. Aí são os dos direitos sociais, que está no artigo 6 e 7, 6º e 7º, da ordem econômica e financeira, da ordem. Então a gente vai lembrar que sociológico, socioideológico, então da ordem, se você falar, da ordem econômica. Lá nos órgãos tem da tributação e do orçamento. Não sei por que eles estão lá, mas assim, eles são dispositivos que regulam a estrutura do Estado. A tributação é que regula mesmo. Bom, vamos lá. Então,
Ordem social, ordem econômica e direitos sociais são elementos socioideológicos. E os elementos de estabilização? Quais são os elementos que estabilizam ali, né, o Estado, né, que garante a paz? São exatamente o quê? Da intervenção, da emenda à Constituição, do Supremo Tribunal, né? Porque tem da intervenção, do estado de defesa e do estado de sítio. Mas da emenda também faz parte dos elementos de estabilização. E do Supremo Tribunal, a ação de inconstitucionalidade também faz parte de estabilização, porque com uma ação de inconstitucionalidade faz que o sistema jurídico, né, tenha um controle, certo? Por último, elemento de aplicabilidade. Quais são os elementos de aplicabilidade? Olha só, o preâmbulo, aplicabilidade, ele só existe como aplicabilidade, que é como o preâmbulo, os dispositivos, os atos das disposições constitucionais, tá? E no parágrafo 1º do artigo 5º, parágrafo 1º do artigo 5º, que você vê o artigo 5º, ele é limitativo, tá? Porque aqui onde estão os direitos e garantias, né, fundamentais. Mas o parágrafo 1º do artigo 5º, ele tem elemento de aplicabilidade. Por quê? Porque ele diz só isso aqui, ó. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo? Vamos ver. Aqui já tem a resposta, mas vamos ver aqui. É correto afirmar, ó, elementos limitativos. Quais são os elementos limitativos, né? Preâmbulo não é porque de aplicabilidade, ó. Já aqui a gente já teria aqui um erro, preâmbulo, ele não é, tá bom? Então a gente já conseguiria ver isso aqui. O B, elemento orgânico, são aqueles organização do Estado, organização dos poderes, sistema de governo, forças armadas, a tributação, segurança, ok. Elemento sociológico. O elemento sociológico, ele coloca aqui que direitos e garantias fundamentais não, porque esses daqui são limitativos. Elementos formais de aplicabilidade. Aí ela colocou como defesa da Constituição, não, porque isso aqui são elementos de defesa, mas como é que é o nome? De estabilidade. De estabilidade. Deixar estável. O negócio ficar tranquilo, tá? Ok? Vamos ver. A história das constituições. Também a história das constituições não é também um material, assim, um assunto que cai muito, assim, que tenha, assim, nossa, a história das constituições, e também é uma matéria fácil de a gente aprender, tá? Então, aqui tem uma pergunta que é o quê? Uma de fundo puramente liberal ampliou o municipalismo e incorporou importante capítulo relativa à Declaração de Direitos e Garantia. A outra mostrou força renovadora na solução social apresentada no seu contexto, no capítulo 9, Inspirações da Constituição Alemã. Quem inspirou a Constituição Alemã foi a 34. De Weimar, né? Essa corretamente a perspectiva de... bom, essa informação inicial não sei, mas a que inspirou a... Será que é a B? Observe, meu amigo, importante saber brasileira. Qual é a resposta? É a B. É a B. Mas eu não sabia que eu sabia que a que inspirou, foi inspirada pela Constituição Alemã de Weimar, que foi de 1919. Isso. Que a de 1917 foi do México.
Então, assim, as nossas constituições. A primeira constituição foi a Constituição de 1824, foi que teve maior duração, porque depois dessa aqui de 1824, essa Constituição aqui, ela foi uma Constituição que ela foi semi-flexível, semi-rígida, né? E foi uma Constituição na monarquia, tá? Ela foi otorgada. E aí muita informação que não cai tanto em prova. Já a Constituição de 1891 foi após o golpe que instituiu a República, né, no Brasil em novembro de 1889. O governo provisório, né, era o governo provisório, logo se encarregou de tomar algumas medidas que pudesse assegurar a ordem pública já existente, a segurança e os direitos dos proprietários brasileiros e estrangeiros, acalmando possíveis tensões ou desconfiança quanto ao novo regime. Então essa é a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição, né, promulgada, Constituição da República, certo? Aí depois dessa Constituição de 1891, que foi promulgada, nós tivemos mais uma Constituição promulgada, que foi a de 1934, também foi uma Constituição promulgada, e que ela que foi, que teve se inspirou na Constituição Alemã, certo? E em 1930 era o governo de Vargas, tem todas essas histórias aí, quem estuda direito constitucional deve, né, saber. Essa Constituição de 1937 é a Constituição polaca, né, uma Constituição que foi otorgada, uma Constituição que tirou assim vários direitos, foi assim um horror essa Constituição, graças a Deus que eu não estava aqui nesse momento. Aí voltou mais uma Constituição de 1946 que foi promulgada, tá? E aí, né, foi uma Constituição que depois que da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi aqui, ó, de 1945, né? Aí nós tivemos essa Constituição com ideal de caráter liberal, que antes eram os ideais liberais e começou a ter um caráter mais que o Estado, né, tem que dar proteção, principalmente após guerra, né, após a guerra. Então teve várias coisas que voltaram, né, que tinha na Constituição de 1934, que com a Constituição de 37 no modelo não continuou. Então depois que a Constituição de 37 foi embora, aí veio a Constituição de 1946, né? E outra Constituição também, que foi uma Constituição otorgada, foi a de 1967, tá? O ano 1967, ano de ditadura, né, que estendeu até 85, né, vixe, tinha os atos, a AI-5, ai, Deus me livre, né, mas assim, aqui nessa aula aqui a gente não vai ver isso não. E tem uma emenda constitucional, a emenda número 1, que foi de 1969, eu já estava nascida aqui, né, ó, em 67, já tinha que eu sou de 65, 64, olha que eu nasci mais nova, tinha 3 anos. 3 anos, depois aqui já tinha 6 anos, então eu não sabia nada disso. E aí, né, depois dessa Constituição otorgada, de todo aquele que a gente já sabe que teve, né, a ditadura militar e tudo mais, até 85, né? E aí, pronto, chegamos na Constituição Cidadã, né? A Constituição Cidadã, que teve o deputado federal Dante de Oliveira, em 1983, apresentou a PEC
apresenta 5, né, de 83, para propor eleição direta para presidente e vice-presidente. Embora a proposta tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional, teve apoio popular, dando origem ao movimento intitulado de Diretas Já. Eu lembro das Diretas Já, tá? Mas também não foi essas coisas não. Mas enfim, as Diretas Já foram boas, mas também os governos que tiveram de lá até cá, né, nós tivemos algumas coisas bem tranqueiras por aí. Enfim, isso não faz parte da aula, não vai cair em prova, né? Agora, a respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e o sistema constitucional brasileiro no item. Somente após o advento da República, a Constituição brasileira passou a prever um sistema de garantia de direitos individuais e coletivos. Não, já falou que o Gabriel está errado, porque o comentário está exatamente aqui, né? O comentário, a Constituição já elencou direitos individuais ligados a ideal de liberdade, segurança individual e propriedade. Porque naquela época já existia o direito de primeira dimensão, né? Então já tinha alguns direitos, tá? Aqui mais uma questão que já tem a resposta aqui. Então, a forma federativa do Estado foi prevista na Constituição de 1891. Mas ainda assim não foi assegurada a autonomia dos municípios na condição de entes federados. Sim, tá aí, tá escrito. E aqui os comentários. Que é bom a gente lembrar disso, né? Que em 1891 não tinha. Depois a gente vou até ver quando foi que veio os municípios, né? Porque interessante, de repente pode ser caro. Poder constituinte também, pessoal, a gente estudou bem, né? Poder constituinte, fizemos muitas questões, foi bem. Falamos sobre o poder constituinte originário, sobre o poder constituinte que é originário que cria a Constituição, né? E sobre o derivado, que é o derivado reformador e o derivado decorrente, que o reformador é que faz a reforma da Constituição e o decorrente é para fazer as constituições dos estados, né? Então nós passamos por aqui, fizemos bastante questões, tem as espécies aqui, ó. Poder constituinte originário, poder constituinte derivado e o poder constituinte difuso, que o difuso é mais conhecido como mutação constitucional. Eu, às vezes, também, quando tem algumas questões que fala sobre o poder constituinte difuso, eu errava. Agora não erro mais, porque difuso é o mais conhecido como mutação difusa. Porque trata-se de um poder de fato que atua informalmente e provoca mudança apenas na forma de interpretar a Constituição. O texto constitucional não sofre nenhuma alteração em sua redação. O que muda é o sentido das normas, certo? E por último tem o poder constituinte supranacional. O que é o poder constituinte supranacional? A gente não vê muito, né? Aquele que busca a sua validade na existência de uma cidadania universal, de forma a criar a Constituição supranacional, capaz de submeter os diversos ordenamentos jurídicos ao seu regramento. Então, estudaremos a seguir com mais detalhamento as diferentes classificações do poder constituinte, começa pela teoria clássica. A gente não vai fazer esse estudo porque nós já fizemos o estudo do poder constituinte originário, né? E que a gente vocês olha que tem aula aí no YouTube, tem alguns vídeos falando sobre
o poder constituinte originário, como foi que surgiu o poder constituinte originário, que ele é inicial, ele é incondicional, ele é permanente, ele não acaba quando a Constituição fica pronta, né? Ele fica em latência, isso aí a gente já viu, tá bom? Tá? Ó, o poder derivado reformador, quem pensa nesse é um poder constituinte originário que já deixa escrito que vai existir o poder constituinte derivado para poder fazer a reforma, para poder ter iniciativa das constituições do Estado, tá certo? Então nós não vamos fazer essa parte aqui não. E aí nós vamos, essa matéria aqui não, quer ver? Bicameralismo. Sabemos que o poder da União é composto por duas casas, isso sim, e que ambas atuam no processo de criação de diferentes espécies normativas. Ok, a gente sabe disso. Que tem uma casa, quando chega na casa iniciadora, faz a lei, a outra casa é a casa revisora, né? Isso a gente já sabe. Então tem turno e quórum de votação. A gente viu quando tem uma PEC que tem que ter por 3/5 em 2 turnos, por 3/5, né, para poder ter uma PEC, um projeto de emenda constitucional, certo? E princípio da irrepetibilidade. Também nós estudamos o princípio da irrepetibilidade, que é a matéria, por exemplo, a MP, né, a medida provisória e a emenda constitucional, elas não podem, se elas forem rejeitadas ou havidas, não pode ser objeto proporcional na mesma sessão legislativa, certo? Isso aqui nós estudamos bastante, estudamos questões sobre essa parte aqui da matéria, certo? E então, outra coisa da PEC também, que em algumas questões pode sair, que colocar que o presidente é quem promulga, não, o presidente apenas, ele é um dos, né, porque assim, pode ser por 1/3 da Câmara ou do Senado, mais da metade das assembleias, e o presidente também pode, né, entrar com um projeto de PEC. Agora, o presidente só faz isso, ele entra com o projeto de PEC e tramitação não é mais nada com ele, tá certo? Então, a promulgação das emendas não tem, a única participação do chefe é a iniciativa, tá? Ele não tem nem publicação, nada disso. Tudo sobre a publicação da emenda, quem faz isso é o Congresso, tá bom? As limitações ao poder de reforma nós vimos que não pode ser durante aqui é outra coisa, nós vimos também, limitação ao poder de reforma. Tem as limitações expressas e as implícitas, né? Porque assim, não pode limitar, não pode ter reforma, né? Não pode ter emenda constitucional sobre a reforma federativa, porque aqui são cláusulas pétreas, né? Como o voto direto, secreto, universal e periódico. Mas aí ela coloca voto público, não existe, né? Separação dos poderes não pode, direitos e garantias individuais também não pode ter emenda, tá bom? Porque isso são cláusulas pétreas. Bom, então aqui fiz as considerações, passaremos a analisar brevemente as cláusulas pétreas em espécie, aprimoramento dos temas e dela.
forma federativa de Estado, o voto secreto, voto direto, secreto, universal e periódico. Certo? Separação dos poderes, direitos e garantias, que a gente não precisa realmente passar por todo esse... A gente já viu, tem aula aí, né? Eu vou passar para realmente poder estar chegando. Isso aqui também nós vimos, ó, as limitações. Aqui, ó, aqui tem limitações circunstanciais, nós não temos limitações temporais, tem só as circunstanciais, formais, tá? Limitações temporais, não adotou limitação temporal, né? A nossa Constituição, a gente viu isso bastante, tá bom? Então, porque assim, não dá pra gente ficar falando, chovendo no molhado, como diz, né? Aí aqui tá falando do poder derivado revisor, que nós vimos que teve, né, poder derivado revisor, que foi logo quando a Constituição de 88 teve as constituições de a emenda em 93, que emenda de revisão, para a gente rever, né, a Constituição na época, se a gente ia ficar com se a gente ia aceitar que a gente ia ficar num sistema de governo parlamentarista ou presidencialista, certo? E esse procedimento foi o único, essas emendas já não tem mais validade, tá? Então, nem precisa a gente ler sobre isso aqui. A gente tem que ficar atento ao que? Vamos ver. Fique atento. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os estados membros não possuem, não podem instituir espécie de poder revisor, pois este só se justificou no contexto da criação da Constituição, conforme já explorado acima, de forma que as constituições estaduais não foram criadas na vigência da lei maior. E não tem nenhuma necessidade, sim, foi um ano depois, a gente já sabe disso, Corujinha, tá bom? Poder derivado decorrente é o poder que os estados exercem de sua autonomia de organizar suas constituições, nós já vimos isso várias vezes, né? Então a gente não precisa se ater a isso. O poder constituinte difuso a gente já viu, que é sobre mais conhecido como mutação, certo? O poder constituinte supranacional nós vimos também, que é um poder conhecido também como transnacional ou global, que cria é o que cria e atualiza as constituições transnacionais. Então, assim, eu não lembro de nenhuma constituição assim, né? Vamos ver, trata-se de um poder de fato e não de poder jurídico, pois redimensiona a ideia clássica de soberania estatal, busca ultrapassar as fronteiras, né? Existe algum tipo de constituição assim, se tiver que passar, ultrapassar as fronteiras, a gente já vai saber que é uma constituição supranacional, né? Está acima. O ordenamento jurídico interno para instituir uma comunidade de nações inspirada numa cidadania universal e de integração de povos. Será que tem? Ah, tinha um exemplo, ó, o Reino Unido decidiu se desligar. Ah, olha aqui. Tinha aqui o Brexit na União Europeia. Eu lembro disso aqui. Ah, tá. Normas constitucionais no tempo. Quando uma nova Constituição passa a produzir efeitos, o que acontece com a Constituição passada? Ela acaba, não existe mais, né? Aqui, quando a gente já também viu essa aula com esse assunto, que quando uma Constituição ela é feita uma Constituição, a outra Constituição ela perde, ela é revogada, tá? Ela não é promulgada, não existe uma Constituição anterior, ela existir de alguma forma, né? Então, e assim, todas essas decorrem de um tema todas essas questões decorrem de tema que
trataremos nesse tópico, aplicabilidade de uma Constituição. Para responder a tais indagações, vamos dividir o assunto em 4 temas. Vo, é, o, vo, voca, como que é? Vocácio legis, mas é vocácio constituciones, né? Constituição nova versus Constituição pretérita, já sabe. Constituição nova versus leis infraconstitucionais pretérita. Quando a lei ela é incompatível com a Constituição, ela é revogada. Se ela for compatível, ela é recepcionada. Constituição nova versus negócios jurídicos pretérito. Nova, os negócios jurídicos, eles ficam lá também, tá bom? A gente já viu isso, que não vem. Não tem jeito. Nós já lemos sobre esse assunto aqui. Então, nós não vamos ler de novo, não. Nós vamos passar, tá? O que acontece você tinha um direito na Constituição, quando com a Constituição nova o direito eu não tenho, esse direito ele não continua. Se a Constituição agora, que está no presente, falar nonata, não vai ter mais esse direito, nem eu nem ninguém. Né? Vamos ver aqui, classificação das normas constitucionais. Nós também já estudamos sobre a classificação, normas de eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Nós fizemos muitas questões sobre essa matéria, tá? Que sobre a eficácia limitada eu tenho que fazer mais questões, porque ler, eu sei ler, porque olha só, tem princípio programático e tem os princípios institutivos, né? Mas na hora de fazer as questões, a bonitinha aqui, né, fica toda atrapalhada. Vocês podem até não achar, mas é isso mesmo, tá? Então, aqui é o resumo, né, das normas de eficácia plena. Nós já vimos, gente. Tem aí um vídeo explicando e com questões. E a classificação de Maria Helena Diniz também, nós colocamos aí. Só a classificação de Celso Basto e Ayo Brits que eu não coloquei, certo? E aí, olha só. Vamos ver. Então, as normas de aplicação são as completas. De aplicação são as completas, quanto ao sentido e alcance. Portanto, estão aptas à produção de seus efeitos e à necessidade de regulamentação futura. Já as normas de integração são aquelas que são integradas pela lei infraconstitucional, seja para completar-lhe o sentido e garantir-lhes a aplicação, ou seja, para a redução do comando constitucional. Quer dizer, por que eles inventaram de fazer essa classificação? Me diga aí, gente, já está tudo aí, né? Então, olha só. Essa aula aqui, hermenêutica constitucional, realmente eu vou precisar ler essa matéria de novo, e porque realmente precisamos ler. Mas já são 10 horas, tá? 22 horas e 10 minutos. Então amanhã nós vamos começar a aula com essa matéria aí de hermenêutica constitucional, certo? Porque não adianta a gente ler agora, porque eu já estou bem cansadinha e está dentro do meu cronograma e deixar para amanhã também, tá bom? E eu estou vendo aqui que, olha só, mutação constitucional, já vi tudo isso, a gente viu isso daqui, mas essa parte aqui eu acho que requer a gente aprender, porque cai em provas, viu, pessoal? Cai sim. Tá bom? Então, ó, tá aqui. A gente vai ter que ver, ó. Hermenêutica, tema importante, decorar os principais métodos e os princípios problemáticos e concretizador, além, é claro, da proporcionalidade. Então, vamos ter que ler isso aqui, tá bom? Fazer uma leitura, né? E, ó, tudo isso aqui, interpretação. Ou eu faço isso, ou eu faço muitas questões desse assunto para poder eu aprender. Porque realmente
eu, eu sei que é um assunto importante e que princípio da interpretação. Não, é aqui que vai começar. Hermenêutica, que não tem artigos. Tá bom, pessoal? Então, vou fechar esse vídeo. Conversamos só um pouco sobre essa questão dessa aula. Aqui estamos na página 97. Ok, eu sei que esse tema é hermenêutica, né? Que amanhã eu vou começar, quando for estudar direito constitucional, vou estudar sobre isso aí. Deixa eu ver aqui, constituinte, vamos lá. Hermenêutica é o último, ó. Depois de hermenêutica aí vem resumo e vem as considerações finais, certo? Agora, resumo. Resumo tá na página 109, né? Vamos, deixa eu ver aqui. Questões comentadas, ó, tem uma lista de questões, eu vou lá na página 109 no resumo, só para dar uma olhada. Aqui, gente, vamos ver o que ele fala, qual é o resumo que ele tem aqui dos métodos, que às vezes um resumo, olha aqui, às vezes, ó, hermenêutica constitucional. Em resumo, a interpretação das normas constitucionais deve ser feita de acordo com as seguintes premissas. Estão aqui as premissas, né? E aí aqui considerações finais para poder fazer as questões. E a gente poderia amanhã começar só já direto nas questões, né? Podemos fazer as questões que estão nesse PDF, né? Que tem muitas questões sobre a matéria que já está aqui, certo? Então, olha só. Porque eu acredito que essa matéria, vamos ver aqui, a interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a evitar contradições entre suas normas. Isso é para o princípio da unidade da Constituição. E o princípio da unidade da Constituição, qual que é a interpretação? É que devemos evitar, a interpretação deve evitar contradições, né? E vamos ver aqui o princípio do efeito integrador. Na resolução dos problemas jurídicos constitucionais, deverá ser dado maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da unidade política. Esse é o princípio do efeito integrador. Então, os problemas devem ter uma primazia a critérios favorecedores da integração social e política. Então, é uma coisa para integrar. Então, tem que dar realmente primazia a esses critérios. Integração política e social. Já o princípio da máxima efetividade. Então, é uma norma que deve ser atribuída ao sentido de maior eficácia que lhe conceda. Então, há uma norma constitucional, deve ser atribuído o sentido de maior eficácia que lhe conceda. É o princípio da máxima efetividade. Então, a norma constitucional deve ter uma eficácia, sim, máxima, certo? Agora, o princípio da conformidade funcional. Nós não estudamos não, gente, o princípio não. Nós estudamos o que? Sabe o que? Foram os métodos. O princípio não, foram os métodos. Essa matéria precisa ler direitinho mesmo, tá bom? Então, nós vamos estudar amanhã hermenêutica constitucional bem bonitinho, tá bom, gente? É melhor. Porque essas outras, norma plena, contida, isso aqui a gente podemos fazer uma revisão e estudar aquele ponto e fazer uma revisão amanhã, tá? Mas aquele ponto ele
ele é grande pra gente estudar agora, tá bom? Será? Eu acho que eu vou fechar esse vídeo e vou pensar. Peraí, vou fechar esse vídeo que tá grande. E então, vou fechar esse vídeo e vamos pensar se eu vou continuar outro vídeo, porque hoje tá silêncio, né? Tomo uma aguinha e fico mais um pouco. Tá bom? Vamos